Bom dia a todos os nossos amados irmãos e queridos amigos que estão nos acompanhando, pelo nosso canal no YouTube. Estamos aqui na central de gravações da igreja em Campina Grande, localizado à rua Presidente Costa e Silva, 1462, no bairro do Cruzeiro. O tema, amados irmãos e amigos, que nós vamos desfrutar nessa manhã é sobre a vossa santificação. Essa mensagem de hoje de manhã é uma... Eu não sei se eu posso dizer que é uma continuação da mensagem de hoje. Não, eu vou dizer que é um ruminar mais da palavra que nós desfrutamos ontem, né? Vamos cavar um pouco mais essa palavra com respeito à nossa santificação. E eu queria que a gente lesse aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 4. Amém? Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Eu queria também que a gente lesse agora 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Esse versículo, amados irmãos e amigos, é um versículo que ele vai nos acompanhar durante todo esse período que nós estivermos desfrutando da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Porque esse versículo ele é base, certo? Para todo o contexto que nós estamos desfrutando. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa fé, ou da perseverança da vossa fé, em nosso Senhor Jesus Cristo. Vou repetir: recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, ou perseverança da vossa esperança. Essas três palavras, fé, amor e esperança, elas vão continuar conosco durante todo esse período que a gente vai estar desfrutando. E aqui nesse versículo 3 fala da operosidade da vossa fé. E é interessante porque nesse capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, nós podemos ver de uma maneira muito clara a fé operando naquela igreja, operando no meio dos irmãos. E qual é a obra da fé? A obra da fé é nos levar a crer em tudo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós na cruz. A obra da fé é nos levar a crer na regeneração que o Filho de Deus propôs para nós por meio da sua morte e ressurreição. E não só isso. Na verdade, a obra da fé ela também visa completar essa salvação, que começa em cada um de nós, quando nós confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador e temos o nosso espírito restaurado. Só que essa salvação, ela não para aí. Essa salvação, ela precisa completar de uma maneira plena em cada um de nós. Essa salvação, ela precisa alcançar a nossa alma e ela precisa alcançar o nosso corpo de tal maneira que um dia nós teremos o nosso corpo transfigurado, transformado, de corpo incorruptível para um corpo, ou melhor, de corpo corruptível que ele é hoje, certo? Um corpo que adoece, infelizmente, que envelhece, para um corpo incorruptível, para um corpo
de glória. Quando nós atingirmos esse estágio, aí sim, essa salvação, ela vai estar plena, ela vai ter toda a sua obra realizada em nós. Tudo isso por meio de quê? Por meio da fé. E para que isso aconteça, irmãos, nós precisamos, quer queira ou não, deixar o Senhor trabalhar em nós. Se a gente não deixar o Senhor trabalhar em nós, na era presente, uma coisa é certa: na era futura, essa obra vai ser realizada. Hoje nós estamos num período que a gente costuma falar, que é o período da graça, aonde nós temos a oportunidade de, por meio da palavra, de por meio de todas as situações que o Senhor tem movido, né, para nos levar a um amadurecimento, para termos essa salvação completa, essa salvação plena. Então, por um lado, essa salvação iniciou-se por parte do Senhor, quando Ele morreu na cruz por mim, por você. Mas, por outro lado, essa salvação, para ela completar ela, para ela ser plena, agora também precisa da minha parte e da sua parte. Nós precisamos ter uma reação a essa salvação que já chegou a cada um de nós. Amém? Vamos ler aqui 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus. E efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Veja, o desejo do coração do Senhor, e o desejo também do coração do apóstolo aqui, é que uma vez que nós recebemos a vida de Deus, nós possamos avançar, nós possamos progredir. Lembre-se que o título dessa mensagem é a vossa santificação. Quando eu e você cremos no Senhor, nós nos tornamos santos. Porque ao crermos no Senhor, nós somos separados. Por um lado, a palavra santo significa separado. Mas por outro lado, essa palavra santo tem um significado muito mais elevado. A palavra santo significa o próprio Deus. Porque só Deus, Ele é santo. Só Deus, de fato, né, Ele não tem como fazer comparação a Ele, a nenhum outro ser, a nenhuma outra coisa. Se você quer saber o que significa ser santo, você tem que olhar para Deus. Que Deus, Ele é santo. E nós estamos nesse processo de santificação. Vocês se lembram que nós fomos criados segundo a imagem e semelhança de Deus? Não é verdade? A imagem diz respeito a quê? Diz respeito ao nosso interior. E semelhança ao nosso exterior. Então nós estamos nesse processo. À medida que a vida de Deus vai sendo acrescentada em nós, nós vamos sendo santificados. Nós vamos nos separando das coisas do mundo. E nós vamos nos tornando mais santos. Nós vamos nos tornando mais parecidos com Deus. Senhor Jesus. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 4, mostra o coração de Deus. Ele fala, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanta maneira, porque deveis viver e agradar a Deus. Veja, a nossa santificação, irmãos e amados amigos, é algo que agrada o coração de Deus. E Paulo fala que nós devemos continuar avançando. Em 1 Pedro, queria que a gente abrisse em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 14 a 15, diz o seguinte: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Veja,
como filhos da obediência. Uma vez que nós cremos no Senhor, irmãos, nós deixamos de ser filhos da desobediência. Eu queria que vocês guardassem bem essa frase. Nós deixamos de ser filhos da desobediência. Nós passamos a ser filhos da obediência. E é interessante, irmãos, porque foi por meio da desobediência, certo? Que o pecado entrou no homem. Aqui em Romanos capítulo 5, abri aqui em Romanos capítulo 5, versículo 12. Diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Veja, por um só homem entrou o pecado. Mas também por um só homem veio a salvação. Versículo 19 diz assim, de Romanos 5: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Graças ao Senhor, irmãos. O Senhor, Ele veio nos tirar daquela condição. Lembre-se, nós éramos filhos da desobediência. Mas pela obediência de um só homem, todos nós, quando cremos nessa obra redentora dele, quando cremos na obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, essa obediência de Cristo, ela passou a fazer parte de nós. E nós fomos justificados pela fé. Isso é obra de quem? Minha? Não. Isso é obra sua? Também não. Isso é obra de quem? Isso é a obra da fé. É a fé operando em nós. Desde o nosso ato de crer no Senhor, foi a fé que operou em mim e operou em você. Graças ao Senhor, irmãos. Louvado seja o Senhor. E é interessante, irmãos, porque não depende de nós. A salvação não depende de obras humanas, né? E tem um texto aqui em Êxodo 3, que é um texto bem conhecido nosso, que é o texto da sarça, Êxodo 3, versículos 4 e 5, diz assim: vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, interessante, vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Interessante, o que é que Moisés queria se voltar para ver? Se você ler nos versículos 1, a partir do versículo 1, fala assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Interessante porque aquela sarça ardendo em chama chamou a atenção de Moisés. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Irmão, se aquela sarça fosse eu ou fosse você, certo? Se nós fôssemos nós, no nosso homem natural, você pode ter certeza, só bastava uma faísca para a gente ser consumido. Interessante que o Senhor começou mostrando para Moisés algo fundamental. Qual foi a experiência de Moisés nos seus primeiros 40 anos? É que ele saiu ali do palácio, ele viu todo o povo de Israel, e ele quis ser aquele que ia libertar o povo de Israel na sua força. E na sua força, o que foi que ele provocou? Morte.
Agora, 40 anos depois que ele fugiu do Egito, o Senhor vem até Moisés. E o Senhor começa mostrando para Moisés que ele não precisa do nosso homem natural. Ele não precisa de nada nosso. Ele só precisa de nós, como sustentáculo da obra do Senhor. Veja que a sarça estava ali, somente, vamos dizer assim, me perdoe eu falar, como um figurante. Certo? Como um figurante. Então Deus começou mostrando para Moisés. E aquilo chamou a atenção de Moisés. E Moisés, ele quis se achegar até o Senhor. Mas o Senhor falou assim para Moisés: Moisés, então, versículo 3, então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queimava. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Amados, o que fazia aquele lugar ser uma terra santa? Era a presença do Senhor. Aquele lugar, irmão, sem a presença do Senhor, era um deserto. Simplesmente isso. Mas o fato de aquele lugar ter a presença do Senhor, aquele lugar se tornou o quê? Uma terra santa. Vocês se lembram o que foi que o Senhor disse a Josué? O Senhor disse para Josué que aonde a planta do nosso pé pisasse, aquela terra seria nossa. Por que o Senhor falou isso? Porque Ele estaria conosco. Então, pisar em qualquer parte de um lugar, quando Deus está conosco, é tornar aquele lugar santo. Agora eu quero fazer uma pergunta a vocês. A sua casa é um lugar santo? Por que eu pergunto isso? Porque o Senhor, Ele é santo, certo? E o Senhor, Ele habita dentro do meu espírito, dentro do teu espírito. Se você creu no Senhor, então o Espírito do Senhor habita dentro de você. Então, o que se espera é que aonde nós estejamos, o Senhor também esteja. Não é verdade? Então, se aonde nós estamos, o Senhor está, aquele lugar é o quê? É santo. Então, se a minha casa é um lugar santo, é uma terra santa, como sacerdote da minha casa, eu tenho procurado santificar a minha casa. O que é que tem entrado na minha casa? Por meio das redes sociais, por meio da televisão. O meu proceder dentro de casa é um proceder santo? Sabe, irmãos, o que é essa santificação que o Senhor quer de nós? Essa santificação que o Senhor quer de nós, irmãos, não é momentos de santificação. Não. O Senhor quer um viver de santificação. Esse Deus que está dentro de nós, Ele é santo. A vida dele é uma vida santa. Então, se a vida dele é uma vida santa, e essa vida dele está dentro de mim, está dentro de você, então essa vida precisa nos levar a ter esse viver santo. Na hora que eu estou lendo a Bíblia, eu estou tendo um momento de santificação. Na hora que eu estou orando, eu estou tendo um momento de santificação. Na hora que eu estou louvando o Senhor, eu estou tendo um momento de santificação. Na hora que eu estou aqui, juntamente com os irmãos, desfrutando da palavra, eu estou tendo um momento de santificação. Na hora que eu estou em casa, na frente da televisão, desfrutando de uma mensagem, eu estou tendo um momento de santificação. Mas Deus não quer que nós estejamos vivendo de momentos de santificação. Deus quer que nós tenhamos um viver de santificação. Esse viver é algo contínuo. Vamos abrir aqui em Mateus capítulo 23. Então, amados, aonde quer que nós estejamos,
quer seja em casa, quer seja na escola, na universidade, irmãos, no trabalho, em qualquer lugar, na parada de ônibus, no trânsito, irmão, eu digo uma coisa para vocês, isso me expõe bastante, certo? A gente vem para cá liberar essas mensagens, mas isso nos expõe. Eu confesso a vocês que, assim, eu sou muito exposto com isso, principalmente no trânsito. Eu fico agoniado quando uma pessoa fica na minha frente fazendo manzanza, sabe? Principalmente, sabe quando a pessoa está dirigindo, conversando no celular, que se esquece do tempo e do espaço, que o cara fica quase parado no meio da rua? Rapaz, isso me deixa assim, irritado. Aí eu pergunto, por que eu fico irritado? Porque certamente, naquele momento, aquele lugar não é santo. Por que não é santo? Porque eu não estou tendo naquele momento um viver de santificação. Veja, o problema não está em Deus, o problema está em mim, certo? Porque a vida dele está em mim. Agora, manifestar essa vida cabe a mim. Expressar essa vida cabe a mim. Então, o problema, eu repito, não está em Deus. O problema está em mim. Então, em todo lugar, irmãos, o Senhor quer que nós tenhamos um viver de santificação. Aqui em Mateus, capítulo 23, versículo 17, diz o seguinte. Capítulo 23, versículo 17. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Versículo 19, cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Veja, quando um animal, ele estava lá no pasto, no Antigo Testamento, ele era um animal comum, certo? Então, como um animal comum, ele não fazia nenhuma diferença, qualquer um poderia vir e usar aquele animal. Mas quando o animal era tirado lá do pasto, lá do cercado onde ele estava, e era colocado em cima do altar, aquele altar santificava aquele animal. Então, o que é mais importante? É o animal ou o altar? É o altar. Porque é o altar que santifica. Sabe, irmãos, quem nos santifica é a vida de Deus em nós. Não somos nós mesmos. É por isso que a gente precisa estar se alimentando da palavra. É por isso que a gente precisa estar em constante comunhão com o Senhor. É por isso que o Senhor tem falado para nós invocarmos o nome dEle constantemente. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, irmão, quando nós estamos invocando, ó Senhor Jesus, nós estamos num viver de santificação. Porque quando nós estamos invocando o nome do Senhor, o Senhor ele está na nossa presença, nós estamos na presença do Senhor. Senhor Jesus, quem nos santifica, irmão, é o altar, ou seja, aqui é a vida de Deus dentro de nós. Vou dar outro exemplo prático para vocês. O dinheiro que nós recebemos, o dinheiro que nós ganhamos, certo? Esse dinheiro que nós ganhamos, irmão, ele é um dinheiro comum, certo? É o dinheiro que a gente usa para pagar nossas contas, suprir nossas necessidades e tal, corretíssimo. Mas na hora que nós pegamos esse dinheiro, irmãos, e nós colocamos no gasofilácio, na hora que nós pegamos esse dinheiro e ofertamos para a obra do Senhor, esse dinheiro agora ele é santo. O que tornou esse dinheiro santo? É o lugar. Ou seja, nós temos aí uma santificação o quê? Posicional. Então, posicionalmente, irmãos, diante de Deus, nós somos tirados do mundo e nós somos colocados num lugar santo. Nós somos colocados em Deus. E não só isso, para ser mais prático, irmãos, que Deus é um Deus prático. Ele nos colocou aonde? No seu corpo. E para ser mais prático ainda, o que é esse corpo? Esse corpo é a igreja. E o que é a igreja? A igreja é um viver. Então é nesse viver da igreja que nós vamos sendo santificados agora disposicionalmente. Por quê? Porque para ter esse viver agora depende de quê? Depende de eu me dispor.
Por exemplo, para mim poder sair de casa e vir até aqui liberar essa mensagem, eu tive que me dispor. Ontem, para que os irmãos pudessem estar aqui no local de reunião, os irmãos tiveram que se dispor, tiveram que se preparar logo cedo, né? As irmãs, principalmente, né? Tiveram que deixar as coisas organizadas dentro de casa, não estamos podendo trazer as crianças para cá no momento, então as irmãs tiveram que deixar toda a casa em ordem, deixar as crianças com alguém, cuidando das crianças, né? Os irmãos também tiveram que se organizar, então tiveram que se dispor, não só na hora de vir para a reunião, mas desde o começo do dia. A gente já começa pensando, então hoje tem reunião, a gente já começa orando, já começa colocando a reunião diante do Senhor, o profeta do Senhor. Então tudo isso faz parte, irmão, de uma santificação disposicional. Nós nos dispomos a servir o Senhor, nós nos dispomos a buscar o Senhor. E isso é algo, né, que vai trabalhando em nós essa santificação. Então nós não só temos uma santificação posicional, mas nós temos também uma santificação disposicional, que depende da minha e da sua reação a essa vida que agora, de santificação que está dentro de nós. Senhor Jesus, aqui em Efésios capítulo 5, versículo 26, né? Efésios capítulo 5, versículo 26, mostra algo para nós, que é algo que nos ajuda, irmãos, e muito nesse processo de santificação. Efésios capítulo 5, 26. Diz o seguinte: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, irmãos. À medida que nós temos contato com a palavra, naturalmente, irmão, naturalmente, nós vamos tendo esse processo de santificação sendo acrescentado em nós. Vocês estão vendo esse copo com água que está aqui? Aproveitar e tomar um pouquinho de água. Esse copo ele tem um bom espaço ainda, certo? Mas se você começar a colocar água aqui dentro, ele vai transbordar, não vai? O irmão até usou esse exemplo numa mensagem recentemente, certo? Recentemente ele usou esse exemplo. O que é que vai acontecer quando esse copo transbordar? O que vai acontecer é que a primeira coisa que vai acontecer é que o exterior do copo também vai ficar limpo. Então, à medida, amados irmãos e amigos que estão nos acompanhando, à medida que a gente vai se alimentando da palavra, essa palavra como um jato, né? Às vezes a gente leva os nossos carros para lavar no lava-jato, né? O nome já diz assim, né? Lava-jato. Por quê? Porque a sujeira do carro vai sair com o jato da palavra. Com o jato, no caso, aí, me perdoe, da água ali, do lava-jato, né? Então, assim, à medida que o jato vai sendo direcionado ali para a sujeira do carro, aquele jato vai limpando o carro, vai lavando o carro. Do mesmo modo, irmãos, a palavra em nós, ela com o seu jato, ela vai nos purificando, ela vai nos santificando, ela vai nos limpando. Irmãos, o contato com a palavra é um dos meios mais simples, irmãos. Leiam a palavra, leiam a Bíblia. Irmãos, eu falo isso porque eu vivo no meio dos cristãos. Eu sou comportor, certo? Eu passo o dia todinho trabalhando com livros, certo? E eu vejo o quanto, infelizmente, o povo de Deus não lê. Às vezes eu ofereço os livros, aí as pessoas falam assim, não, eu leio a Bíblia. Eu confesso a vocês, que muitas vezes dá vontade de dizer assim, me diga quantos livros tem a Bíblia. Se ele diz que lê a Bíblia, ele deve saber quantos livros tem a Bíblia. Quantos livros tem o Novo Testamento? Quantos livros tem o Velho Testamento? Quantas cartas Paulo escreveu? Às vezes dá vontade de fazer essas perguntas, sabe? Ou pelo menos assim, me cite um versículo só. Já que você disse que lê a Bíblia, me cite só um versículo. E é claro que eu não faço isso, amados. Porque eu sei que, infelizmente, né, as pessoas falam isso, né, só para usar como desculpa para não adquirir o livro. E eu digo uma coisa para vocês. Todos os dias, antes de começar a comportagem, eu oro ao Senhor.
Vocês sabem para que é que eu oro? Eu não oro para vender os livros, não. Eu oro para que Satanás tire do coração das pessoas o espírito de engano. Porque Satanás engana as pessoas, dizendo no ouvido delas, você não precisa desse livro, não. Você não precisa dessa palavra, não. Satanás coloca no ouvido delas um espírito de mentira. Porque muitas vezes elas têm o dinheiro no bolso para adquirir os livros e falar assim, não, eu não posso agora não. Então eu oro para que as pessoas adquiram os livros, sim, não porque eu preciso vender livro, mas porque as pessoas precisam ouvir a palavra do Senhor, precisam estar em contato com a palavra do Senhor, para que elas sejam salvas, para que elas sejam restauradas, para que as famílias sejam restauradas, para que as pessoas sejam restauradas, para que muitas delas, que ainda não creram no Senhor, possam, por meio da palavra, receberem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida delas. Irmãos, a palavra, ela é poderosa e ela é eficaz. Vocês podem ter certeza disso. Vamos voltar aqui para Tessalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4, vou ler o versículo 2, fala, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Senhor Jesus, eu quero reforçar aqui esse versículo 3, o começo. Pois esta é a vontade de Deus. Sabe, irmão? Esta é a vontade de Deus. A minha e a sua santificação. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, fala o seguinte, Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, fala assim, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor. Nos predestinou para ele, para adoção. No lugar dessa palavra adoção, irmãos, na verdade é filiação, certo? Eu vou ler segundo o mais correto, o mais original. Nos predestinou para ele, para a filiação de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, ou segundo o bom prazer. Essa palavra beneplácito significa bom prazer. Então, segundo o bom prazer de sua vontade. Veja, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos. E isso é o quê? Isso é a boa vontade do Senhor. Isso é o prazer de Deus. Irmão, não tem coisa que agrade mais um pai. Vamos ser sinceros, certo? Você que é pai, você sabe disso. É quando alguém fala assim, mas rapaz, esse menino é você todinho. Essa menina é você todinho. Rapaz, eu nunca vi um negócio desse. Irmãos, de fato, isso alegra o coração do Pai. Imagina as pessoas olhando para nós e vendo Deus. Por causa de quê? Por causa desse processo de santificação, que a obra da fé, lembra do versículo 3 que eu falei para vocês, que a gente vai ficar ruminando? A obra da fé, a perseverança da esperança, o labor de amor. Irmãos, essa obra da fé, ela é operante, ela é eficaz, e ela está operando em mim e em você. E o Senhor quer isso, o Senhor quer a nossa, o quê? Santificação. Aí a parte 3, a parte B do versículo 3 de 1 Tessalonicenses capítulo 4, fala assim, que vos abstenheis da prostituição. Irmãos, por que esse versículo fala assim, que vos abstenheis da prostituição? Se existe uma coisa que sempre danificou o povo de Deus, foi essa mistura. Sabe, irmão? Lá em Gênesis, a gente não tem tempo, certo? Mas Gênesis capítulo 6, do versículo 2, fala que houve uma grande mistura. Ali fala que os filhos de Deus, os anjos caídos,
Irmãos, assim, eu vou citar um termo que um amado irmão usou recentemente. Alguns creem que ali não eram anjos, certo? Tem algumas correntes teológicas que falam que não eram anjos. Mas na nossa teologia, certo? Eu vou falar assim, certo? Até um amado irmão, né? Falou recentemente, eu achei bem interessante. A nossa teologia, certo? Nós cremos com base na palavra, não é porque com base em invenção, com base na palavra, porque a palavra, né? Que aqueles filhos de Deus eram anjos mesmo. Anjos que se rebelaram juntamente com Lúcifer naquela época, né? Lá antes de acontecer Gênesis 1, né? E a terra se tornou sem forma e vazia. Ali fala assim, a terra era sem forma e vazia, mas segundo os originais não é tornou-se, também com base na palavra, que já mostra que quando Deus estava criando a terra, os anjos jubilavam. Então Deus não criou a terra também, como a própria palavra diz, para ser um caos. Certo? Então, mas vamos voltar para cá. Então aqueles anjos caídos, eles coabitaram com as filhas dos homens, e aquilo ali desagradou a Deus. Por que desagradou a Deus? Porque ali houve uma mistura de espécie. Era anjos caídos, que é uma espécie de ser, com as filhas dos homens, que é outra espécie de ser. Então aquela mistura entristeceu o coração de Deus. Agora eu vou trazer para nós de novo. Lembra do que eu falei do versículo? Filhos da obediência. Hoje nós somos o quê? Filhos da obediência. Nós não somos mais filhos da ira. Nós não somos mais filhos da desobediência. Nós somos filhos da obediência. E o que é a prostituição? A prostituição é você se misturar com algo que não diz respeito a você. É você pegar um ser, uma espécie que é santa, e você querer misturar com algo que é profano. Você não tem como misturar trevas e luz. Não tem como. Você já tentou misturar as trevas e a luz? Não tem como. Lembre-se que nós, que cremos no Senhor, nós somos santos. A vida de Deus nos tornou santos. Então agora não tem como a gente querer se misturar com algo que não é santo. Se você for ver ao longo da Bíblia a história do povo de Israel, qual era o problema do povo de Israel? A mistura. Quando o Senhor falou para o povo de Israel não dar as filhas deles para se casar com o povo daquela terra, nem receber as filhas do povo da terra para se casar com os filhos do povo de Israel, por que o Senhor falou isso? Porque eram duas espécies diferentes, irmãos. Não pode misturar. A Bíblia fala que você não pode lançar duas espécies de sementes no mesmo campo, no campo. Não dá certo, irmão. Não tem como. Você e eu que creio no Senhor, somos o quê? Somos santos. Eu quero abrir um parágrafo aqui, certo? Um parêntese aqui. Parágrafo não, um parêntese aqui, certo? Se tem alguém nessa hora que ainda não creu no Senhor, que ainda não se tornou santificado posicionalmente por meio da obra redentora de Cristo, e você quer receber a vida de Deus, e você quer mudar de posição, você quer sair dessa posição comum do mundo, e quer se tornar algo santo, algo para Deus, faça uma pequena oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, Senhor, eu reconheço nessa hora que eu sou um pecador, mas por meio da Tua palavra, Senhor, eu fui iluminado, eu quero me tornar santo. Eu quero me tornar santo por crer nessa obra redentora que o Senhor realizou por mim na cruz. Portanto, Senhor, nessa hora, eu abro a Ti, Senhor, o meu coração e Te recebo, Senhor, no meu espírito, como meu Senhor e como meu Salvador. Senhor, entra no meu espírito, Senhor. Senhor, muda, Senhor, a minha posição, Senhor. Senhor, me transfere, Senhor, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
Você acabou de ser transferido. Você agora faz parte desse reino do Filho do amor. Senhor Jesus, posicionalmente, você se tornou alguém santo. Mas agora, amado, vou falar uma coisa para você. Só começou, certo? Como eu falei no começo da mensagem, essa salvação, ela precisa completar todo o seu estágio. Então você precisa agora passar por esse processo. E você precisa permitir, você precisa buscar o Senhor. Você precisa se alimentar da palavra, você precisa congregar. Se você não está congregando, você precisa congregar. Então, irmão, veja essa necessidade, vá diante do Senhor, converse com Ele, ore a Ele, para que Ele possa lhe conduzir, segundo a vontade dEle. Amém? Mas vamos voltar aqui para 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Então, o desejo do Senhor é o quê? É que nós sejamos o quê? Santos. Por quê? Porque Ele nos escolheu para isso. Efésios fala, fomos escolhidos para isso, fomos chamados para isso. Amém? Então, irmãos, nós não podemos mais nos misturar com nada, irmãos, que não seja do Senhor. E louvado seja o Senhor, irmãos. Sabe por quê? Porque mesmo naquela situação lá de Gênesis 6, Deus, Ele levou o Espírito a separar alguém. Ele levou o Espírito a separar um homem chamado Noé. E Noé foi alguém que achou graça diante do Senhor. Por que Noé achou graça diante do Senhor? Vocês acham que foi obra do acaso? Não, ali foi o Espírito. Sabe, irmãos, do mesmo modo, o Espírito na era presente, irmãos, ele tem separado os seus Noés. Ele tem separado, ele separou a mim, ele separou a você, e ele ainda tem muitos a separar. E sabe quem o Espírito quer usar? Ele quer usar a mim e a você, para ir até essas pessoas, pregar o Evangelho para elas, para que elas também estejam nessa condição de quê? De Noé. E não só isso, irmãos, nós temos um testemunho ali de uma família. Não só Noé foi salvo, mas toda a família de Noé foi salva. Noé tinha filhos jovens. Jovens, vocês que estão ouvindo essa mensagem, eu digo uma coisa para vocês. Os filhos de Noé eram jovens igual a vocês são hoje. E naquele dia, naquele tempo, naquela condição tão desfavorável, eles tiveram uma disposição. Eles quiseram estar cooperando com os pais na edificação da arca. Jovens, vou dar uma dica para vocês. Vocês querem ser salvos desse mundo? Vocês querem que esse processo de santificação continue acontecendo na vida de vocês? Se envolvam na edificação da igreja. Se envolvam no serviço da igreja. Procurem estar mais conectados com os encargos do Senhor. Mais conectados com a palavra, mais conectados com a igreja. Mais conectados com os irmãos. Quanto mais vocês estiverem conectados com o Senhor, com o que o Senhor quer fazer, com a vontade do Senhor, mais essa santificação, jovem, vai acontecer na sua vida. Irmãs, a esposa de Noé era uma excelente auxiliadora, viu, irmãs? Pode ter certeza, viu? Porque talvez se fosse outra, dizia assim, tu está ficando doido. Quem já viu construir um barco num canto que não tem nem água? E vai chover o quê? Se ninguém nunca ouviu falar de chuva. Homem, tu está caducando, Noé. Mas você não viu a esposa dele fazendo nenhuma menção com respeito a isso. Na verdade, irmãs, vocês não veem nem a esposa de Noé falando. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, irmãs. Vocês acham que foi fácil para ela ficar calada? Simplesmente dizer para Noé, amém, Noé, vamos fazer essa arca sim. Se você está dizendo que Deus mandou, vamos construir essa arca. Me dê logo para cá o martelo, me dê logo para cá o serrado, que eu vou logo ali serrar logo uma árvore. Vocês acham que foi fácil para ela? Claro que não foi, irmãs. Às vezes não é fácil, irmãs, a gente se submeter a certas coisas. Mas a gente precisa que a obra da fé também trabalhe em nós. Irmãs, deixem a obra da fé trabalhar em vocês. Eu vou falar uma coisa também para os maridos, porque isso expõe a minha pessoa também, certo? Maridos, deixem a obra da fé também trabalhar em vocês. Eu preciso deixar o Senhor trabalhar muito ainda na minha vida, principalmente ainda no meu relacionamento. Às vezes eu esquento com minha esposa, né? E eu não deveria mais estar esquentando com minha esposa. Às vezes eu esquento, irmãos. É uma verdade, certo? Às vezes eu falo de uma maneira inadequada, eu me arrependo, vou lá, peço perdão, mas acontece que houve um dano, certo? Então, irmãos, essa santificação, ela precisa operar mais na minha pessoa, mais na minha vida, mais na minha família. Tudo isso, irmão, envolve a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para mim, para você e para a nossa casa.
é que essa santificação seja completa na minha vida e na nossa família, na minha vida e na minha família. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, irmãos. Sabe por quê? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17, diz o seguinte, ó. 1 Coríntios capítulo 3, fala assim, ó. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. E eu digo uma coisa para vocês. Hoje, não é só o santuário de Deus que sois vós, não. Hoje o santuário de Deus alargou a sua tenda. Se você é casado, a sua casa é santuário de Deus. A sua esposa, seus filhos são santuário de Deus. E como sacerdote responsável pelo santuário, eu e você precisamos conduzir a nossa casa. Precisamos levar essa santificação para a nossa casa. E o primeiro que precisa ser santificado sou eu, certo? Primeiro sou eu. Eu não sei se vocês sentem essa necessidade, mas eu sinto essa necessidade. Então, se a minha casa é um lugar santo, e eu sou um sacerdote, e o sacerdote naquela época servia no santuário, nós servimos aonde? No nosso santuário. Onde é o nosso santuário? Por um lado é nosso espírito, mas por outro lado também é o quê? A minha e a sua casa. A minha e a sua família. Eles são o santuário do Senhor. Senhor Jesus. Aqui em 1 Coríntios capítulo 6, versículo de 9 a 20, irmãos, certo? Nós não temos tempo de ler, certo? Porque o tempo não nos permite. Mas ele fala assim, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores. Aí ele vem falando. Quando chega no versículo 20, ele fala assim, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Senhor Jesus. Irmãos, nós somos comprados por preço. Você sabe qual foi o preço, irmão, que foi pago? Foi o sangue do Senhor. O Senhor derramou o seu sangue, irmãos, na cruz por nós. E hoje, nós precisamos ver isso. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Diz o seguinte, Hebreus 12, versículo 14. Hebreus 12, versículo 14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você quer ver o Senhor? Muitas vezes eu escuto pessoas falando assim, rapaz, eu tento ver o Senhor e não consigo. Mas veja, para ver o Senhor, vem algo antes. Segue a paz com quem? Com todos. Aí eu digo a vocês, mais uma vez eu me exponho. Às vezes no trânsito, se eu não seguir essa paz, como? Se eu não me santificar, como é que as pessoas vão ver essa paz? Como é que essas pessoas vão seguir a paz? Meus vizinhos. Será que esse todos, meus vizinhos, está incluído nele? Será que eu vivo em paz com os meus vizinhos? Ou eu vivo em guerra com os meus vizinhos? Onde eu trabalho, será que eu vivo em paz ou eu vivo em guerra com os meus colegas de trabalho? Irmão, para ver o Senhor, é preciso seguir a paz. E fala assim, segue a paz com todos. E ainda fala assim, e a santificação. Ou seja, mais uma vez, nós temos que ter uma disposição. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em Apocalipse 22... esse versículo aqui também junto, vamos ler. Apocalipse 22, versículo 11 e 12. Olha o que ele diz aqui. Ó. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora. E comigo está o galardão
porque tenho para retribuir a cada um segundo o quê? Segundo as suas obras. Senhor Jesus. Então, quando a gente volta para Tessalonicenses, irmãos, capítulo 4, você vê Paulo exortando ali os irmãos, para que os irmãos se abstenham de todo tipo de impureza, de todo tipo de coisas que venha, de fato, assim, danificar eles. Versículo 4, eu vou repetir, fala assim: cada um de vós sabe possuir o próprio corpo em santificação e honra. Irmãos, hoje é impressionante como no meio cristão, existe hoje coisas absurdas no meio cristão. E eu falo isso porque eu vivo no meio dos irmãos, como eu falei para vocês. Não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Sabe, irmão, esse desejo de lascívia, irmão, isso aqui, ó, isso aqui muitas vezes é uma ferramenta do diabo. Me perdoe, irmãos, eu falar isso, certo? Muitas vezes isso aqui se torna numa ferramenta do diabo. Porque muitas vezes hoje, muitos filhos de Deus estão usando isso aqui para estar alimentando desejos de lascívia. Certo? Muitos irmãos acham, né, que eles estão no Antigo Testamento, que o ato de adultério no Antigo Testamento só era concretizado quando era realizado o ato. Só que no Novo Testamento o Senhor elevou o padrão. O Senhor falou assim: se o homem ao menos olhar. O que é que você está vendo nisso aqui? Alimentando o seu desejo de lascívia? Irmãos, tudo isso estava acontecendo naquela época, no meio dos irmãos ali em Tessalonicenses. Mas Paulo, ele vem alertar, ele vem exortar os irmãos, ele vem acordar os irmãos. Não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão. Misericórdia. Irmão, eu fico impressionado como tem cristão hoje que vive de enganar os outros. Compra, irmão, e não paga. É assustador uma coisa dessa. E ainda acha que isso não tem nada a ver. Ou vive querendo se dar bem às custas dos outros. Senhor, precisa ler a Bíblia. Pelo menos leia a Bíblia. Nem defrauda a seu irmão. Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para o quê? A santificação. Desarte, quem rejeita essas coisas, ou de outra forma, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Você sabe o que é que ele continua falando? Ele fala, dizendo assim: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva. No versículo 9, né, ele começa a falar do amor. Ó, vocês precisam, né? Vocês já estão fazendo isso. O que mais me chamou a atenção, sabe o que é? É que nesse versículo 9, Paulo fala assim, ó, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. Por que Paulo falou no amor? Irmão, você acha que na hora que você está se prostituindo, na hora que você acha que você está adulterando, na hora que você acha que você está defraudando um irmão, enganando um irmão, você está amando esse irmão? Claro que não, irmão. Se nós queremos amar os irmãos, e amar os irmãos também com amor fraternal, irmão, nós precisamos nos guardar de tudo isso aqui, que antecede. E na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Interessante que por um lado eles também estavam praticando o amor. Estavam cuidando, suprindo até as igrejas da Macedônia. Mas por outro lado também estavam tendo esse viver. Muitas vezes, irmão, nós nos enganamos. Pensando porque estamos fazendo uma coisa boa, nós podemos ser liberados para fazer outra. Irmãos, que essa santificação, ela trabalha em nós. Dia a dia, sabe? Dia a dia a gente permita que a vida de Deus cresça em nós. Para que nós possamos, de fato, sermos apresentados ao Senhor como igreja santa, sem mácula, sem ruga. Que naquele dia, quando o Senhor nos chamar, nós estejamos prontos. E que o Senhor possa, de fato, assim, nos levar para a glória. Amados, vamos deixar o Senhor trabalhar em nós. Vamos adentrar mais na palavra. Amém?
vamos desfrutar do Senhor. Porque esse é o caminho para a nossa santificação. Estamos buscando a presença do Senhor. Jesus é o Senhor. Amém.